Estão os desdobramentos sobre uma nova portaria do governo aí, aliás, um decreto. Queria até fazer uma pergunta rápida para a doutora Thalita sobre o decreto 10.620, de 5 de fevereiro de 2021, que fala sobre a competência para a concessão das aposentadorias. Assim, eu estou recebendo muita mensagem, muitas pessoas falando sobre isso. Tá muito preocupante essa questão mesmo? O que a senhora acha sobre isso? Eu fiz até um anotado aqui, aí vou passar para vocês. O que acontece? O decreto, o que ele trouxe para a gente? Ele criou uma forma de manutenção, a concessão e a manutenção das aposentadorias dos servidores públicos federais. Aquele chamado regime próprio da Previdência Social. E o que ele criou? Ele dividiu. Uma parte fica com o INSS para cuidar da manutenção e concessão dessas aposentadorias, e a outra parte fica com o próprio Ministério para que ele faça esse tipo de centralização. Então, ele diz lá no decreto, olha, eu não estou criando um órgão jurídico, um novo órgão de aposentadoria para os servidores, um novo regime jurídico de regime geral de previdência dos servidores públicos. O que eu estou criando é o seguinte, quando for criar esse órgão, eu vou facilitar a transferência, vou centralizar os dados, sendo a administração direta fica com um tipo de manutenção e concessão de aposentadoria, e de quem é autarquia e fundação ficaria com o INSS. Até aí a gente se espantou por, de uma hora para outra, ter esse decreto. Porém, quando a gente começa a analisar a Constituição Federal, o artigo 40, onde vem trazendo lá no parágrafo 20, dizendo, olha, é proibido ter mais de um regime próprio de previdência social, e de regime próprio de previdência social. E também, quando for criado, esse regime tem que ser criado através de lei complementar. Então, a partir daí, a gente já vê que esse decreto ele é inconstitucional, porque ele não pode ser criado através, essas normas, né, de concessão e manutenção de aposentadoria não podem ser criadas por decreto, e sim por lei complementar, e ele está criando dois tipos de órgãos, né, para concessão e manutenção dessas aposentadorias dos servidores públicos federais, o chamado regime próprio da Previdência Social. Hoje, o que eu vejo desse decreto é uma inconstitucionalidade, ele é inconstitucional. Porém, a gente pode pensar até no futuro uma outra forma de o que ele vai trazer de prejuízo aos servidores. Acredito que um prejuízo maior para os servidores seriam quem é de fundação, de autarquia, que trabalha nesse sentido, que hoje ficaria com a atribuição do INSS, essa concessão, e os demais com o Ministério. O problema é que eu vejo que esse decreto ele deve ser declarado logo em breve como inconstitucional, em virtude disso, por estar contrário à Constituição, artigo 40, parágrafo 20, parágrafo 22, e atualmente eu ainda não percebo como eu vou dizer assim, uma coisa pejorativa tão grande, mas a gente, claro, tem que ficar de olho, porque de uma hora para outra criar um decreto, quando na verdade deveria ser por lei complementar, e quando na verdade não deveriam ter dois órgãos para cuidar de concessão e manutenção de aposentadoria, a gente já tem que ficar de olho grande, principalmente tratando da aposentadoria dos servidores.